Bom dia para todos. A professora Eugênia, nas conversas que a gente estava tendo aqui, ela disse que ficou bastante nervosa para preparar essa apresentação, e ela é arquiteta, e ela tem seu mestrado, seu doutorado desenvolvido nesta área. Eu sou agrônomo, estou há 2 anos como representante da ABS no Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre, há 6 anos, 4 como suplente, esses 2 anos como titular, então imagina que eu fiquei um pouquinho mais nervoso que ela. E foi ótima essa introdução da professora Eugênia, porque ela deu essa a visão bastante abrangente do que se tem por aí, e eu vou tentar, enquanto agrônomo, como é que eu posso colaborar nessa questão da discussão ambiental no plano diretor. Primeiro, como conselheiro do plano diretor de Porto Alegre, não dá para a gente vir aqui no microfone, ter esse público. A gente já desafiou, na própria abertura do curso, a questão de uma participação efetiva de vocês no processo de planejamento urbano da cidade. Então não dá para a gente vir aqui e não dizer que o nosso protesto enquanto entidade, que o Conselho deveria ter tomado posse, na quarta-feira passada, e o nosso prefeito desconvocou a posse. Então hoje Porto Alegre está sem Conselho do Plano Diretor. Não existe Conselho do Plano Diretor hoje em Porto Alegre. Então, por favor, se alguém participa de entidades aí que possam assinar junto com a gente o nosso manifesto, pedindo para que o prefeito que ele nomeie, que ele dê posse, não nomear, dar posse, que a gente já está eleito, já fomos eleitos há um bom tempo. Então, o meu questionamento, essa semana a professora Lívia nos mandou aquele ultimato do tipo, qual é o título da palestra e qual é o conteúdo, Então, para a gente fazer uma coisa um pouquinho mais interativa e humorada, para mim o título que eu achei foi esse aí. Nem deveria ser CMDUA, deveria ser o PPDUA, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental. Onde é que está o tal do A? Para mim, o gato comeu, e a gente tem que procurar achar no nosso plano diretor onde é que ele está. Existiria uma base metodológica, e aí eu vou conversando com a fala da Eugênia antes, sobre cuidado, que eu não quero cair numa conversa de que os técnicos sabem tudo e não entendam assim o que eu vou falar aqui nas próximas transparências. Os técnicos sabem tudo e, tecnicamente, a gente tem como resolver tudo. Não é bem assim. Daqui a pouquinho eu consigo ali dar uma certa desviada e mostrar que tem outros lados que a gente tem que também trabalhar, que é a questão da participação social. Então, existe uma base metodológica que eu pudesse dizer que este é um plano diretor de desenvolvimento urbano e ambiental. Aqui está a nossa cidadezinha de Porto Alegre, bem caracterizada ali, com seus vizinhos, conurbado urbano, para a gente tentar começar a pensar, nessas cores diferentes, nessas cores de concentração urbana, Isso é a realidade hoje. Então, existe possibilidade da gente determinar parâmetros a partir do qual eu posso fazer um planejamento ambiental. Eu acho que quando a Eugênia falou ali de São Paulo, a seca de São Paulo, e aí vem a possibilidade de trazer água de fora. Já vem um monte de água de fora. E traz água de fora da onde? Aí os carioca reclamam, porque estão tirando água dos carioca. Aqui nós temos o Rio dos Sinos. Todo mundo sabe que tem uma transposição do Caí para os Sinos. Tem uma ligação entre o Caí e os Sinos, que foi feita inicialmente, se não me engano, para geração de energia elétrica, e que aquela mortandade de peixes que ocorreu há uns 10 anos atrás, ocorreu aquelas coisas que acontecem uma vez na vida, e tomara que não ocorra de novo, que foi o vazamento do aterro da Utresa. Mas parece que naquele dia as bombas que fazem essa transposição de água estragaram e também não teve essa transposição. Então hoje a qualidade do Rio dos Sinos já é ruim, mas ainda consegue manter alguma qualidade ruim, porque ela é abastecida lá na origem por águas límpidas do Rio Caí, porque ele é pego também lá em cima. Então cabe à população de Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre, cabe à região
metropolitana de Porto Alegre, toda essa população que a gente tem aqui, né? Existiria alguma base metodológica que a gente poderia dizer, olha, não dá, não dá. Eu quero fazer uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, mas aqui não cabe 1,5 milhão, aqui cabe 1,4 milhão, aqui cabe 1,3 milhão. Existiria uma maneira que a gente pudesse chegar nesse cálculo? São Paulo, né? Existiria uma maneira de dizer que aquela região, qual é a população que cabe ali em cima? Então, existem algumas outras áreas. Quando a gente vem trabalhar o conceito de resiliência, né, então a ciência, e eu estava essa semana num debate ali na Durgs, onde o professor, ex-reitor da UFBA lá, né, falava na intertransdisciplinaridade, né, a multidisciplinaridade não dá mais, a transdisciplinaridade não dá mais, a interdisciplinaridade não dá mais, então é a intertransdisciplinaridade. Né, então, isso é o conhecimento humano que está cada vez se complexificando, e ao se complexificar, ele passa a ser um pouquinho mais próximo da realidade, porque a realidade é muito complexa, né? Quando a gente tenta fazer a coisa muito resumidamente, a gente está fugindo da realidade, a gente está tentando fazer alguma coisa, né, para tentar fazer que a gente está usando ciência, mas nós estamos resumindo a realidade, que ela não é uma coisa resumida. Então, resiliência, de onde é que vem a expressão resiliência, né? Análise de materiais. Os materiais, quando a gente vai lá na engenharia mecânica, eu sou agrônomo, mas dou aula no departamento de engenharia mecânica, né? É uma propriedade física dos materiais de sofrer tensões, sofrer esforços e ele voltar para a sua forma original, né? Também está um pouco vinculado aí com a plasticidade, resiliência, né? E aí se procura trazer esse conceito para a psicologia, usa hoje o conceito de resiliência, e depois está se aplicando agora para também a parte de gestão de cidades, o conceito de resiliência. Então a gente tem que ir navegando nesse mundo, né? Tentar achar em outras áreas do conhecimento humano como é que eles trabalham essa questão de eu tenho um determinado recurso e em cima desse recurso, né, o que eu posso fazer em cima dele. Na área de recursos hídricos, que nós temos aqui a lei federal e a lei estadual, já todas, né, tem que cuidar senão a gente fica na frente, com um bom tempo aí de vigência, a gente passa a ter a obrigação da gestão, né, passa a ter a cultura da gestão por plano de bacia. Essa questão de cultura de gestão por plano, né, para nós brasileiros, talvez nós latino-americanos, ainda é uma coisa que a gente a gente não vive isso. Se tu falar para um japonês, se tu falar para alguns europeus, né, em plano, eles não conseguem fazer nada que não esteja dentro de um plano. Somente o japonês, pelo que eu sei da cultura deles, né. Nós fazemos planos e esses planos vão para onde? Para a gaveta, né. Nós fazemos planos, eu estou na comissão que está acompanhando o Plano Nacional de Saneamento Básico, aquele que a Eugênia passou ali, a leizinha ali, 11445, né, ele determina a criação do Plano Nacional de Saneamento Básico, foi criado em 2014, ele já tem o relatório dos seus 3 primeiros anos de desenvolvimento. Qual é a nossa maior briga? No final de fechar o orçamento do ano seguinte, colocar para os colegas que trabalham no Ministério do Planejamento, olha, esse plano está aprovado, esse plano tem que ter, né, a viabilidade dele a cada ano renovada, porque a cada ano tem que ter dinheiro pingando nele, tem que ter dotação orçamentária. Resposta dos colegas do Planejamento, tem muito plano por aí, se a gente for fazer todos os planos, a gente não vai conseguir atender o orçamento, né? Então, para que tem plano? Né? E como é que tu conecta esses planos se ele não fala com o orçamento? Se ele não fala com o orçamento, ele não vai ser feito. Então, para que ter o plano? Mas a legislação federal e estadual aqui de gestão e de recursos hídricos, né, nos impõe a existência dos planos de bacia. Rio Grande do Sul tem o plano de bacia do Gravataí, do Sinos, do CAI, eu estou no comitê Tramandaí, representando a URGS, está
está entrando em reta final aí, talvez o Litoral Norte vai ter o seu plano. Tem uns 4 ou 5 planos já aprovados, né? O do Gravataí já está no momento de revisão, ou seja, já fazem 4 anos, e infelizmente de todas as metas ali, acho que só a meta de educação ambiental que foi atingida, todas as outras não. Felizmente lá o Plano de Saneamento Nacional, só 2 metas não foram atingidas. Mas como é que o pessoal lá da gestão de recursos hídricos consegue dizer que este rio, este recurso hídrico, consegue abastecer determinado número de pessoas? Aqui tem a questão do enquadramento e a questão da vazão mínima ecológica. Enquadramento é a resolução 357 de 2005 do CONAMA. Alguém já leu, já teve aula sobre a resolução de qualidade das águas superficiais? Resolução CONAMA 357. Não é uma coisa que não é do dia a dia da gente, né? Mas a 357, por incrível que pareça, ela foi votada agora em 2005, faz pouco tempo, mas a original dela, e não mudou muito, é de 1960 e poucos. Em pleno período da ditadura brasileira, o CONAMA conseguiu votar uma resolução que determina, obriga, e já tivemos ação do Ministério Público alguns anos atrás, o enquadramento. O que é enquadramento? É a consulta à população de qual é o uso que você quer do seu recurso hídrico mais próximo. E aí ele cria, para águas doces, 5 categorias, e cada categoria com seus usos, né? O Comitê Gravataí já por 2 vezes fez essa consulta, é lógico. Infelizmente, a gente não tem ainda a cidadania brasileira, não tem a prática de participar de reunião, né? Vim aqui num curso sábado de manhã, no frio, é difícil ir para uma reunião lá para discutir se eu quero a água balneável, se eu quero a água só para tratamento, para abastecimento. Então, a gente consegue fazer essas consultas, mas ainda com uma participação muito restrita. Mas imaginem lá que em 1960 e poucos, né, a resolução do CONAMA obrigando que os órgãos públicos consultassem a população sobre qual é a qualidade da água superficial que você quer naquele recurso hídrico próximo da sua casa. No Comitê Gravataí, a gente fez plenárias, dividiu... São 8 municípios, então é mais ou menos fácil, né? Pequenininho. Fizemos plenárias por municípios, dividimos o rio em trechos para fazer a deliberação e, por final, sai um documento do secretário de Meio Ambiente do Estado fazendo tal do enquadramento. Então, hoje, oficialmente, o rio do Rio Gravataí está enquadrado, que na parte final aqui, que a gente tem mais contato, teria que ser classe 2, que é aquela que a gente pode tomar banho. Consequência imediata: a FEPAM não pode licenciar nenhum empreendimento que comprometa a qualidade da água além do limite de classe 2. Então, nós temos ali um instrumento jurídico, digamos, com todas as fragilidades do nosso Estado brasileiro, mas instrumento jurídico com competência de como eu quero, como eu faço e como eu resolvo. Ele tem tudo ali perfeitamente estruturado, né? E com exatamente não só o viés técnico. Aqui foi a parte que eu ia dizer que não era só o viés técnico, é a população dizendo, né? E eu fui para a plenária lá de encerramento da discussão, e eu sei que aqui, eu técnico, na Foz do Gravataí, querer tomar banho ali, alguém imagina que a gente consiga tomar banho ali algum dia, né? A qualidade da água ali é muito ruim, mas a população votou por balneabilidade. Então, o órgão público licenciador, as empresas que estão poluindo, os órgãos públicos de saneamento que estão botando esgoto no rio, eles têm que correr atrás de fazer essa solução, né, de como é que a gente vai ter balneabilidade. Então, ali, nesta resolução que fala do enquadramento, para mim o importante dela é exatamente isso: participação popular, né, para que a população se aproprie dos dados técnicos e, em cima desses dados técnicos, possa fazer uma deliberação do que eu quero perto da minha casa.
E o outro padrão que existe ali, o outro parâmetro que existe é a determinação da vazão mínima ecológica. Eu tenho meu riozinho lá, qual é a vazão mínima que eu tenho que manter o rio, no rio, né, para que esse rio se mantenha vivo. Então eu tenho a vazão média dos últimos anos, 10 litros por segundo, vamos dizer alguma coisa assim, 10, né? A minha vazão ecológica, que tem a metodologia de cálculo, que tem que ser adaptada para cada rio, né? Não existe uma metodologia pronta para todos os rios, que cada um tem a sua característica. Tudo que estiver acima da vazão mínima ecológica, eu posso permitir que alguém use. O que estiver abaixo, eu não posso permitir. Então, tecnicamente, a gente tem aqui nos recursos hídricos já uma metodologia de fazer um plano de bacia, onde eu dou limites, não dá para crescer indefinitivamente, tu tem que ter o crescimento organizado de maneira a atender aqueles padrões ali do enquadramento, né? E o outro limite é que tu não pode tirar água e baixar da vazão mínima ecológica. A vazão mínima ecológica, eu coloquei aqui na íntegra, é a resolução 129 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, a ideia é de ver que em alguma área do conhecimento humano no Brasil, tem coisas que já estão resolvidas. Quem sabe a gente procura, né, esta mesma metodologia trazer para dentro do plano diretor na hora que a gente pensar, né, o que cabe dentro de um determinado espaço físico, dentro de uma determinada cidade. Faltou uma coisinha na minha fala, porque uns 2, 3 anos atrás, na reunião do Conselho, quando a gente começou a discutir que o plano diretor tinha que ser revisado, a minha pergunta para os técnicos do planejamento foi exatamente essa. Porto Alegre, quantos habitantes cabem aqui nesse município? Porque se a gente deixa, né, os prédios vão para 20, 30, 40, 50 andares. Se a gente deixa, a cidade perde sua área rural com tudo edificado. É essa cidade que nós queremos? Quem é que tem o direito de dizer se é essa cidade que a gente quer? Nós. A população tem que enquadrar a cidade. Que cidade eu quero? Quando eu falo aqui no enquadramento recurso hídrico, né, eu estou dizendo que eu quero a qualidade X. Eu também tenho que enquadrar a cidade. Qual é a qualidade que eu quero para a minha cidade, né? Na produção pecuária, isso aqui até deu a caso que a gente está fazendo, tem na Faculdade de Agronomia, tem uma disciplina lá chamada PIS, Planejamento Integrado Zootécnico, e a gente está fazendo essa disciplina, é uma parte prática, é a disciplina final do curso de zootecnia, onde uns 10 professores pegam a turma e vão fazer o planejamento zootécnico de uma determinada propriedade rural. A gente está fazendo ali no assentamento Filhos de Cepé, numa propriedade, e tem lá o meu colega, o professor Nabinger, que trabalha essa parte de capacidade de produção num campo. O que eles fazem? Até, a minha área lá na agronomia era outra, então eles vão lá no campo, tem que cortar, deixa o pasto crescer. Eu sei que esse pasto a última vez que foi comido faz tantos dias, cresceu tanto, vou lá, corto bem cortadinho, levo para o laboratório, vejo a massa verde produzida, vejo o teor de proteína. Com esses dados, eu vou dizer qual é a minha capacidade de lotação daquele campo. Eu posso dizer que naquele campo eu posso ter uma vaca por hectare, 2 vacas por hectare, 3 vacas por hectare. Se eu botar mais do que 2 vacas por hectare, o limite dele é 2 vacas por hectare, o que vai acontecer? Vai passar fome as vacas e a área vai ficar degradada, né? Todo mundo já ouviu falar das áreas desertificadas do Alegrete. O que aconteceu no Alegrete? Exatamente isso. E ainda pior, né? Não foi o gado, foi a ovelha. Aquelas coisas que agrônomo conhece, veterinário conhece, né? E a gente fala para os alunos para ver se eles aprendem, né? A vaca, para comer, ela pega a língua e arranca o capim.
A ovelha, ela vai com dente, ela tem dentes, então se tu bota uma superlotação de ovelhas, ela vai até a raiz, ela arranca, até o que tiver para comer ela arranca. Foi o que aconteceu no Alegrete, porque é um solo arenoso, que se tu deixar ele com aquela camada de vegetação, ele fica protegido, né? E vai ter desenvolvimento dos bichinhos lá, da vegetação, e não vai se desertificar. Botaram uma lotação muito grande de ovelhas, a ovelha foi lá, arrasou com toda a parte de vegetação, o pasto, né? Vem a chuva, vem o sol, vem o tempo, e acabou se criando um processo de desertificação por um excesso de carga animal. Se eu consigo calcular essa capacidade de carga animal para a atividade agropecuária, será que não tem uma maneira de calcular qual é a capacidade de carga de uma cidade para habitantes? Né? Então essa é uma pergunta que eu fiz e que até agora está a pulguinha aquela atrás da minha orelha, porque senão, se eu achar que é infinito, né? Posso botar a carga que eu quiser e não me preocupo se tem água para essa população tomar. Ela tem que tomar água. Ah, não, eu trago lá do 200, 300 quilômetros, tem que mandar para um aterro sanitário. Ah, não tem problema, eu mando para o aterro, que a Eugênia falou, recebe resíduos de algumas cidades que estão a 500 quilômetros. Imagina, passeio do resíduo, né? É coletado numa determinada cidade, ele anda 500 quilômetros para chegar lá no aterro sanitário. Se Porto Alegre dá os 113 ali, né? Imagina 500. E é uma cidadezinha pequena, né? Então, na área da agropecuária, esse cálculo já existe. A metodologia de cálculo já existe. Condição, sublotação, né? Tu vai ter perda de produtividade da área, e a superlotação, tu vai ter desgastes da massa, excesso de pastoreio e degradação do solo. E a cidade? Existiria alguma base para cálculo, né, do máximo populacional que uma cidade poderia sustentar? Nós temos dados geológicos, nós temos dados hidrológicos, e aqui faltou dados sociais. Eu, cidadão da minha cidade, que cidade que eu quero? Eu tenho que ter direito de dizer, né? Existe uma espécie aí, que a gente às vezes tem que se deparar com ela, chamada vizinho. Que infelizmente não é uma espécie em extinção, né? Uma vez a gente estava num seminário aqui que a gente fez sobre áreas degradadas, e o pessoal da CETESB estava apresentando, e eles estão lá também recuperando áreas degradadas para projetos habitacionais, e aí o técnico ótimo em área degradada veio falar em a gente consegue o adensamento máximo, e eu tinha acabado, no outro dia a gente tinha tido uma bronca lá com o nosso vizinho, e eu já direto, né, puxa vida, esse tal de adensamento significa que o vizinho está mais perto de mim, né? E aquele barulho que ele fez ontem, ele não vai fazer lá longe, ele vai fazer dentro do meu ouvido, né? Então, né, somos seres humanos e ainda não sabemos viver, né, tão pertinho um do outro, e a gente tem que saber o que a gente quer. Eu quero realmente ter um vizinho tão perto ou não quero? Eu quero um vizinho um pouco mais longe. Qual é o meu prazer de morar numa cidade? A gente não pode só morar numa cidade. A gente tem que ter prazer de morar numa cidade. Senão, vamos tirar aquele título de seres humanos racionais, né? Vamos tirar o racional, vamos só nos chamar de seres humanos. Eu até pensei em botar a legenda do que significa esses mapinhas aqui, mas não, aqui não é uma aula de planejamento, é só uma base para a gente poder pensar. Essas figuras que estão aqui, é pesadinho, estão todas tiradas aqui do Atlas Ambiental de Porto Alegre. Peguei ontem de noite lá na Faculdade de Arquitetura, antes que lá fechasse a biblioteca. Mas isso aqui está na 3ª edição e já é de 1900. O original dele foi feito são 4 professores aqui da URGS, né? O Aldo Menegatti, a Porto, e eu não me lembro os outros 2 colegas que fizeram esse estudo. E esses mapas estão tudo lá. Isso aqui já é de 1990, não tem novidade nenhuma. A base geológica, né, até quando a gente foi fazer o licenciamento ambiental do Campos do Vale, está lá no termo de referência
da SMAN, né, os dados geológicos. Cada licenciamento que se faz tem que dar dados. Os dados geológicos de Porto Alegre eles não mudam faz alguns milhões de anos, né? Mas tem que saber os dados, parece que é alguma novidade. Os dados geológicos de Porto Alegre já são bastante históricos, né? Então aqui tem um monte de plantas que a gente pode trabalhar. Aqui são as altitudes. Esse aqui foi um dos poucos que eu me lembro que é altitude. Aqui são as bacias hidrográficas. Aqui a bacia hidrográfica do Arroio do Salso, provavelmente. Aqui deve estar a do Ipiranga. Então tem um dado é que não falta, estudos é que não faltam para a gente tentar, né, fazer aqueles no Informatics QS se fala de layers, né? Tu bota uma informação em cima da outra, vai botando uma informação em cima da outra e tu pode chegar a uma informação, né, combinada de aqui dá para construir, aqui não dá para construir. Esse trabalho, inclusive, a gente fez em 1990 ou 91. Eu estava no DMLU e a gente chamou o pessoal do Instituto de Geociências para ver áreas possíveis para receber aterro sanitário em Porto Alegre. O primeiro estudo que eles fizeram foi onde é que é o centro demográfico de Porto Alegre. Ou seja, seria aquele local onde o caminhão de coleta do resíduo circularia menos em termos de fazer o ideal para fazer um aterro sanitário, né? Seria o caminhão andar o mínimo possível, portanto, tu tem que calcular as densidades populacionais, né? Produção de resíduo, onde é que se teria a menor circulação de caminhões, mais economia para fazer um aterro sanitário em Porto Alegre. Restaurante Barranco. Todo mundo conhece o Barranco, né? Ali é o centro demográfico. Na época, né? Porto Alegre já cresceu, já tem outras expansões, né? Mas imagina fazer um aterro sanitário no aterro Barranco. Não vai ser muito bom, né? Mas esses estudos já se faz. No caso, a gente contratou o Instituto de Geociências em 1990, né? Onde é que as coisas podem se localizar? E a cidade, além dessa base, que é física, que é geológica, que é hidrológica, que tem dados ali que a gente pode trabalhar e brincar bastante, ela tem usos. Este mapa aqui, que não, infelizmente, a combinação de cores, isso é uma coisa que o pessoal tem que aprender. Quando eu quero fazer diferença, as cores têm que realmente serem diferentes. As coresinhas parecidas, infelizmente, elas só me atrapalham. Esse mapa eu não encontro dentro do plano diretor de Porto Alegre. Essas corzinhas diferentes significa o quê? Esse aqui é o mapa de abastecimento da cidade de Porto Alegre. Quem é abastecido pela estação de tratamento de água Menino Deus, quem é abastecido pela estação de água Moinho de Ventos, quem é abastecido pela São João Navegantes, né? Isso aqui tem que estar no plano diretor. Tem que ser um elemento. Parte ambiental implica aquelas coisas que existem disponíveis no ambiente, que me permitirão construir ou não, e também aquelas coisas de, eu botei uma população ali em cima, ela precisa de água e ela precisa, o que é esse mapa aqui? Que também não está no plano diretor. Coleta de lixo da cidade, as zonas de coleta de resíduos da cidade. Botei acho eu que mais ou menos por aqui, botei um loteamento do Arado Velho aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter que criar aqui uma zona de coleta. Vai bater direto lá no DMLU, isso aí, na época eu estava no DMLU, a gente teve que fazer alterações de zona de coleta, exatamente, construíram lá 7 torres de 20 andares e 7 torres de 20 andares, tu enche um caminhão de resíduo e aquele loteamento passa a ele ser uma zona de coleta do DMLU. Então isso aqui, esse mapa, ele tem que estar dentro do plano diretor de Porto Alegre, né? Onde é que está no plano diretor o que fazer com o resíduo de Porto Alegre? Onde é que está no plano diretor o que fazer com o esgoto de Porto Alegre? Quem acompanha a discussão, né,
O esgoto de Porto Alegre teve aquela discussão que ia para a ilha, depois ia para Eldorado, e agora, finalmente, né, o da área central está lá, funcionando a estação de tratamento de esgoto na Serraria. Mas está gravado aquilo lá no plano diretor? Que eu saiba, não. Qual é a única estrutura que Porto Alegre tem para tratamento de resíduos sólidos? A unidade de triagem e compostagem da Lomba do Pinheiro. Eu alertei, a gente estava na reunião do conselho lá, aprovaram um loteamento ao lado da unidade de triagem e compostagem do DMLU. Aquela unidade de triagem é a única estrutura que tem gravada no plano diretor, pelo menos quando a gente construiu ela lá em 2000, um dos cuidados que a gente teve foi gravar no plano diretor, né, enquanto uma unidade para tratamento de resíduos sólidos. Não sei se depois nas reedições do plano diretor aquilo lá continuou gravado ou não, né, mas a cidade produz 1.200 toneladas de resíduos por dia. Dessas 1.200 toneladas de resíduos por dia, 55% é matéria orgânica. A lei de resíduos sólidos determina que não pode ir para aterro sanitário o material orgânico tem que ser compostado, e a legislação está aí. O plano diretor tem que respeitar o resto da legislação. Ela não é uma legislação com autonomia, tem que ser colocado. Se a cidade de Porto Alegre tem que reaproveitar a sua matéria orgânica, tem que ter algum projeto, tem que ter alguma área, em algum local, essa matéria orgânica tem que ser tratada. Se não é previsto no plano diretor, onde é que ela vai ser tratada? Minas do Leão. É lógico, hoje Porto Alegre é área para aterro, aí já é uma complicaçãozinha de qualquer grande cidade que não tem mais condições de, né, no seu espalhamento, no seu crescimento que ela já teve do ponto de vista urbano, né, ter uma área que possa receber um aterro sanitário. Mas, para tratamento, ela pode, ainda pode, né? Hoje, na porta da estação de tratamento lá, de compostagem do DMLU, o que tem? Um grande supermercado que foi dado autorização para a construção. Imaginem que tratar matéria orgânica, se alguém disser, eu trato matéria orgânica e não gera mau cheiro, eu vou dizer, está querendo me aplicar. Não tem como tratar matéria orgânica e não ter algum mau cheiro, né? Por melhor que seja, né? Ou métodos muito caros, que não é a nossa realidade. Vamos ser realistas, não adianta a gente querer importar lá de algum país alguma metodologia caríssima, que aí, primeira pecinha que quebrar, não vai ser trocada a peça, porque a gente não vai ter dinheiro para trocar a peça. Isso a gente tem aqui acontecendo em Porto Alegre e em alguns outros locais, em outras estruturas aí. Então, esse mapa que está no Atlas de Porto Alegre não tinha que estar no Atlas, tinha que estar no plano diretor. Preciso falar alguma coisa? Provavelmente os bugios que moram no Arado Velho não foram consultados se o loteamento Arado Velho tem que sair ou não. E essa turminha aqui? Isso aqui também tá. Isso aqui é a reconstituição do que seria a fauna da cidade de Porto Alegre. Está ali no Atlas, né? Essa turminha foi consultada sobre o loteamento, a proposta de loteamento. Não sei se vocês acompanharam pela imprensa recentemente. Então, tem esses aspectos. A ideia era um debate na área ambiental, mas a área ambiental ela tem que conversar com as outras áreas. Recentemente, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei alterando, encostadinho na Restinga, uma área que era considerada rural, inclusive essa reconsideração, a recategorização para a área rural foi feita recentemente também, que a gente tinha na edição anterior do plano diretor o conceito de urbana, né? Se tirou o conceito de rural, passou para o conceito de urbana, e agora, há poucos meses, passou de novo para rural, e há 2 meses, 1 mês atrás, uma área da Restinga que era rural passou a ser urbana. Alguém comprou uma área rural. Qual é o preço do hectare na área rural?
Qual é o preço do hectare na área urbana? Alguém comprou uma área rural e hoje vai poder vender como área urbana por um projeto de lei de um vereador da nossa cidade. Fica a incógnita. Será que esse vereador é só amigo desse empresário ou desse lucro que esse empresário vai obter? Não vai sair nada para apoio à campanha, essas coisas que a gente está todo dia hoje. A gente nem aguenta mais ver isso aí na televisão, né? Mas a gente acha que as pessoas vão criar vergonha na cara e parece que ainda não viram tudo. Então, espécie em extinção. Isso é um patrimônio da Amazônia? É só lá na Amazônia que tem espécie em extinção? Ou a gente está extinguindo espécies aqui em Porto Alegre? Agora me mandaram a fotografia de um veado morto aqui em Gravataí. Aqui a gente tem veado do Pantanal, tem aqui em Gravataí. Eu represento a URGS na área de proteção, no Conselho da Área de Proteção. A mesma coisa que a gente está no Conselho do Plano Diretor aqui. Não tem reunião porque a Secretaria Estadual do Meio Ambiente não nomeia a gestora da área. E como não nomeia a gestora da área, o Conselho está sem presidente, portanto não chama a reunião porque não tem quem convoque a reunião. E o coitado do veado é que levou o problema final ficou nas costas dele, que morreu com um tiro ali. E um dia desse na Freeway tinha outro veado também morto, né? Então não é lá fora que tem espécies de extinção. As espécies de extinção estão acontecendo aqui em Porto Alegre. Tem uma fotografiazinha aí que está na sequência que eu vou comentar isso aí de novo. Aliás, é essa aqui. Eu achei que estava um pouquinho mais adiante. Dá para identificar? Não, né? Uma rua comum da cidade de Porto Alegre, como deve ter tantas outras ruas comuns na cidade de Porto Alegre. Uma edificação antiga, uma edificação nova. Por que eu digo que essa aqui é antiga? Porque aqui era a casa da minha primeira noiva. E estudante de agronomia, curioso que nem sei, gostava de passear, né? Então ia passear com a noiva, né? Lógico, né? E aqui a gente está vendo uma árvore, como é que é uma sucata? Não, sucata para ferro. É uma obra parada, né? Que tinha debaixo dessa árvore aqui? Uma nascente, um olho d'água, com uma coisa que para mim, eu era estudante de agronomia, tu já começa a ver os bichinhos, já começa a achar que tu sabe classificar os bichinhos, era um crustáceo. Tinha crustáceos aqui, nesse olho d'água. Hoje é lógico, não tem nada de água, crustáceo só vive onde tem água, né? Então aqui, nas minhas barbas, nos meus olhos, eu vi uma espécie sendo extinta na cidade de Porto Alegre, né? Então, quando a gente olha assim, né, e aí estamos falando com um conjunto bastante grande de colegas arquitetos, né, às vezes é fácil fazer esse projeto. Esse projeto é muito fácil de fazer. Por que a obra parou? O dono não teve dinheiro. Semana passada estava visitando a minha vizinha de condomínio. A gente tem um condomínio de 9 casas. As 4 casas da frente foram construídas primeiro, eu moro numa dessas, então eu vi o terreno como era antes, né? E o terreno como era antes tinha um olho d'água lá também, na parte dos fundos. O que tem hoje na casa da minha vizinha? Constante infiltração. Ela não está conseguindo se livrar da infiltração. Por quê? O pessoal acha que olho d'água, a terra, está resolvido. Né? Não está resolvida. A água, ela está lá. Ela não vai desaparecer porque eu botei uma terrinha por cima e faz de conta que ela não existe. Né? Ela está lá e ela vai voltar para lá, ela vai querer o espaço dela, tem que ter o espaço dela. Né? E hoje temos um condomínio ali com 3, 4 casas que constantemente estão com problema de filtração. Provavelmente essa obra aqui não vai ter sucesso, exatamente porque não é só aterrar.
né? Então, este olho d'água, até creio eu por questão de legislação, deveria ter sido protegido, né? E não poderia ter utilização desta área a não ser para o seu uso ambiental, né? Um dia desse a gente teve um parecer bem interessante no Conselho do Plano Diretor, né, Paulo? Né? Sobre área de proteção permanente, né? Aqui nós estamos numa área de proteção permanente, isso aqui é uma área de proteção permanente. Aqui é a Vila Conceição, isso aqui. Aqui é a rua Professor Teixeira Freitas de Castro, eu acho. Que ela começa ali, quem sobe o morrinho da Tristeza, depois da Tristeza, né? Quem vai para Ipanema está aqui, e quem vai para Vila Conceição dobra à esquerda, ela começa ali, aí ela é interrompida por causa da reserva do Morro do Osso, e vai voltar a existir lá no Jardim Isabel. E aí passa bem na esquina da minha casa, né? Então, estamos aí com áreas... Uma bela paisagem do nosso meio rural. Aqui eu fiz, eu queria dar uma viajada numa outra fotografia, eu não consegui. Essa aqui eu consegui chegar até, ficou pequenininho ali, 2002. No Google Maps a gente consegue, né? Vai para o passado, só não consegue ir para o futuro. Mas está lá em 2002 esta área. 2011. Para se fazer um loteamento, 2017. Um belo loteamento, estava quase indo morar lá, inclusive, né? Mas quantas espécies não devem ter sido extintas para se fazer isso aqui, né? E precisa ser feito lá no meio do arado velho, precisa ser feito lá a finalidade ambiental disso aqui. Qual é a finalidade ambiental, né? Alguns devem estar olhando, devem estar sabendo qual é a área. Eu prefiro, para não fazer propaganda comercial, não dizer qual é a área. nem a favor, nem contra. É um belo loteamento, tem um projeto ambiental interessantíssimo, mas, né, aquilo que a Eugênia falou também do conceito de sustentabilidade. Muita coisa cabe dentro daquele conceito, né? Eu posso fazer um edifício de 40 andar de altura, com certificação LEED, né, e sustentável, mas no entorno. Um dia desse a gente estava analisando projetos. O Ministério do Meio Ambiente tem um programa A3P, Agenda Ambiental da Administração Pública. E ele fez durante alguns anos, acho que esse ano não teve, uma premiação para cases de gestão pública, né, na área ambiental que se destacasse. Aí uma agência bancária, que eu não me lembro se é Caixa ou Banco do Brasil, mas é um banco público, fez um projeto, né, de gestão da sua obra, a obra em si, né, para atender lá os critérios LEED, né, de sustentabilidade ambiental. Aí agora estou falando com os arquitetos, posso falar que então foi feito todo um dimensionamento de brises metálicos para que a energia que entrava dentro do prédio era aquela energia necessária para a iluminação, para a manutenção da temperatura ideal, então ela era regulável, né, mas era metálica. Coitado do vizinho. Todo aquele calor que não entrava no prédio era jogado para o vizinho, né? Então, olhando aquilo ali, e premiado, e foi premiado o projeto, né? Então, não é só a gente pensar, né, no empreendimento que pode ter, né, uma proposta, uma índole ambientalmente muito boa, né? Mas como é que isso aí reflete no entorno. Esse aqui, aquelas coisas que a gente vai montando e quando acha que está bom, ainda não está perfeitamente bom. Esse aqui que eu tentei ir lá atrás, é um loteamento também na Zona Sul de Porto Alegre, mas infelizmente o lá atrás, a fotografia neste local aqui, ela está com uma nuvem em cima e a gente não consegue pegar. Mas para fazer essa obra, foi completamente limpo o terreno. Zeraram, não tinha nada, né? E olha o mato que tem em volta.
esta área tinha exatamente esse mesmo mato. Esse mato foi todo ele arrasado. Como é Zona Sul, eu passava ali na frente todos os dias para ir para casa. Podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 árvores, né, que foram plantadas. Já não são árvores nativas, porque eu vi o terreno completamente peladinho. Pode ser que tenha 10, pode ser que eu tenha contado mal. Como é que se chama esse condomínio? Opa, fui para trás. Quinta do Arvoredo. Só que o arvoredo é do vizinho. A hora que esse vizinho resolver fazer a mesma coisa, lá você foi a quinta. Quer dizer, a quinta fica, o arvoredo você vai, né? Então, isso aqui tem licenciamento ambiental, né? Foi feito licenciamento ambiental. Provavelmente, ele deve ter pego o número de árvores que ele removeu aqui, feito um plantio em algum lugar da cidade de Porto Alegre, né? E que deveria ser monitorado, eu não me lembro agora se é por 2 anos, para ver se as árvorezinhas realmente pegaram ou não, né? E a gente acompanha algumas dessas coisas pela própria URGS também, que faz, né, suas obras, e acompanha por 2 anos, e depois de 2 anos tu vai lá ver as árvorezinhas não existe mais, né? Então, eu queria dar uma analisada no plano diretor de Porto Alegre, na sequência. Isso aqui seria o meu... Ele já é a figura que está no plano diretor, né? Mas acho que vale mais a pena abrir para os debates e não ficar uma análise muito centrada aí em Porto Alegre, porque afinal aqui o curso não é sobre plano diretor de Porto Alegre, né? A boa parte da população é porto-alegrense, mas acho que não é o caso de se entrar muito em Porto Alegre. Mas Porto Alegre tem o capítulo, né? São 4 páginas e 2 mapinhas, um deles é aquele ali, né? E isso é a parte ambiental do nosso plano diretor de desenvolvimento urbano e ambiental da cidade de Porto Alegre. A gente fala isso com uma certa conhecimento, uma certa, né, tentativa de influir na época, né? E aí a gente está falando com profissionais ou futuros profissionais que estão aqui nessa sala, né? No DMLU a gente chegou a ceder, nós passamos para, eu acho que Secretaria de Obras ou de Planejamento, 2 arquitetos, que era para ir para lá para dentro para contaminar o pessoal do planejamento e das obras com o conhecimento da área de resíduos sólidos, né? E infelizmente os 2 colegas foram absorvidos, se esqueceram completamente, né, da área de resíduos sólidos, e hoje a gente faz casas, né, licenciamentos, licencia, e onde é que vai o meu resíduo sólidos, né? Eu estava ontem de manhã numa oficina para professores da rede municipal de Novo Hamburgo. A gente está trabalhando a questão da compostagem caseira, né? Alguém deve ter visto, segunda-feira eu dei uma entrevista para o Bom Dia Rio Grande sobre a compostagem caseira, e o jornalista, ele me perguntou lá e eu repeti depois para os professores, né? O jornalista perguntou, mas as pessoas vão ficar com o seu resíduo orgânico em casa, vão tratar o seu resíduo orgânico em casa? Aí eu me lembro um professor da Unicamp, quando eu estava, né, começando a discutir essa questão de gestão ambiental para as cidades, ele me trouxe um conceito que para mim realmente não tinha passado, porque nenhum de nós aqui deve ter passado pela essa experiência. A humanidade deu uma grande mudança cultural, eu ia falar salto, eu não sei se foi positivo ou se foi negativo, mas foi uma grande mudança cultural quando trouxe o banheiro para dentro de casa. Casa da minha avó, original, o banheiro não era dentro de casa, era a casinha lá no fundo, né? E todo mundo tinha casinha lá no fundo, né? Não me lembro como é que é a fala que o pessoal falava nas cidades, que a pessoa, e tem cenas de filme ainda, que a pessoa abria a janela e jogava os resíduos do pinico pela janela, porque não tinha banheiro dentro de casa. O banheiro dentro de casa era a banheira, né, onde tomava banho, mas não tinha o vaso sanitário, não tinha os instrumentos sanitários.
Então imagina a loucura que foi na cabeça da humanidade trazer para dentro da sua casa um banheiro. Eu estou dormindo na minha cama hoje, saio da cama, abro uma porta, está ali um vaso sanitário onde eu faço minhas necessidades, toda a minha carga orgânica expelida ali, né? E eu não questiono. Nós, humanos, há uns 100 e poucos anos atrás, tivemos que nem a Galilei lá, para dizer que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas ao contrário, para conseguir trazer o banheiro para dentro da casa, teve muita discussão, teve muito, né, debate. Agora, por que a gente não pode trazer os resíduos sólidos orgânicos para dentro da casa da gente também, tratar o resíduo sólido orgânico, né? Infelizmente, semana passada, acho que um projeto de lei de um vereador de Porto Alegre foi rejeitado pela Câmara, exatamente que propunha a questão da compostagem caseira enquanto uma atividade a ser incentivada no município de Porto Alegre, né? Então, estamos vivendo o que já vivemos enquanto humanidade há 100, 150 anos atrás, estamos vivendo de novo, agora com a parte sólida, que pode ser tratada dentro da casa da gente, pode, né? Mas tudo isso tem uma cultura que a gente tem que trazer e achar um espaçozinho de novo para que esse senhor aí possa ter o seu espaço dentro da cidade que a gente vive e poder conviver com eles perfeitamente. Passaria então para o debate. Obrigado.